7 horas e 1 minutinho, o relógio vai virar para 7 horas e 2 minutinhos. Vamos falar de previsão do tempo aqui no Novo Dia? Agora sim, abrindo a janela do Brasilzão desta terça-feira, como é que será que fica o clima, o tempo aí na sua região, na sua cidade? Vamos dar uma olhadinha e já te trago uma novidade, tá? Uma informação importante, uma nova frente fria está avançando pelo sudeste e também pelo centro-oeste do país. Ela deve chegar em São Paulo no começo da tarde e aí deve trazer rajadas de vento que podem atingir a capital paulista. Falamos há pouco da Enel, uma nova rajada de vento pode atingir e aí a gente sabe que o cenário está se restabelecendo aqui na capital, vamos cruzar os dedos para que não piore, né? Todas essas áreas coloridas que vão aparecer aqui no mapa, tem riscos, né, de temporais e aí ficam os alertas. Em laranja e vermelho as condições são as mais críticas, né? A gente percebe aqui que é no Paraná, aqui em São Paulo também, pegando um pouquinho de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, enfim, até chegar na capital federal. A previsão está indicando ventos nessas regiões que podem chegar aos 50 km por hora. E a chuva também pode cair com raios e uma preocupação que aumenta, né, com granizo. Essa ventania chegou ontem, começou ali a atingir o Rio Grande do Sul e já provocou estragos. Olha essa imagem que eu trago para vocês aqui, imagem impressionante. A estátua da Liberdade, da loja Havan, em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, bem próximo a Porto Alegre, caiu depois de fortes rajadas de vento. Não atingiu ninguém. Que sorte, hein? Imagina o susto do pessoal que estava ali, ou um carro, 2 carros se deslocando por esse estacionamento enquanto a estátua balançava e depois veio ao chão. Segundo a empresa, ninguém ficou ferido. A estátua tem 24 metros de altura e fazia parte de um conjunto de 35 metros. A Defesa Civil, inclusive, emitiu um alerta severo para ventos acima de 90 km por hora. Em algumas cidades, as rajadas chegaram a quase 100 km por hora. É claro que a área teve de ser isolada e essa estrutura vai ter de ser retirada daqui. Mas olha isso, impressionante. Tinha um carro aqui, não sei se vocês conseguem ver, o carro, por sorte, não foi atingindo. O pessoal acho que percebeu a ação ali e acabou tirando os seus veículos do estacionamento. Meu Deus, que susto! Agora, o que preocupa também é com relação aos temporais que não se limitam apenas para hoje, tá? Então, por isso que essa frente fria que vem avançando do sul e para o sudeste preocupa bastante e deve permanecer, inclusive, estacionada, segundo os meteorologistas, principalmente nessa região, como a gente consegue ver aqui, essa região costeira. Veja que já tem muita circulação, né? Olha como a gente percebe pelo mapa aqui, pelo satélite, muita circulação de nuvens carregadas em várias regiões, isso porque a gente está falando de um momento de quente e úmido, né? Essa frente fria vem para reforçar tudo isso, provocando temporais. A previsão durante toda a semana. Aqui em São Paulo começa hoje, mas deve se estender, por isso o alerta, né? Chuvas estão previstas pelo menos até quinta-feira. Bora dar uma olhadinha aqui no nosso mapa. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também Brasília, trazendo para vocês um panorama. São volumes bem elevados nos próximos dias que ligam esse sinal de alerta, portanto, chuva que chega aí a pelo menos 20 milímetros. Hoje, terça-feira, no Rio de Janeiro permanece chovendo bastante na quarta-feira. Belo Horizonte, para amanhã, 35 milímetros e hoje, Brasília também chove 20 milímetros. Esse é o mapa de chuva acumulado para pelo menos até quinta-feira. As áreas mais escuras, eles indicam volumes superiores a 80 e 100 milímetros. Dá uma olhada aqui na região central do país e aí quando a gente avança para o norte do Brasil também tem bastante chuva, formando quase um corredor de chuvas intensas que seguem do sudeste, começando aqui, pegando um pouquinho do litoral do sudeste, Minas Gerais e vai subindo para o norte do país. Rio de Janeiro e Minas Gerais ficam em alerta para possíveis alagamentos e também deslizamentos de terras. Infelizmente, né, quando chove bastante, a gente sabe que o solo fica úmido, encharcado, e isso preocupa em áreas do sul e de São Paulo. Depois que a chuva passar, uma massa de ar frio derruba as temperaturas por uns dias. Já o Nordeste vai ter tempo mais firme, com calor e sem grande variação. Olha aí, Rio de Janeiro, alerta de alagamentos, Sul e São Paulo também. E aí, quando a gente olha o Nordeste, pelo menos é um outro cenário, né? Tempo firme e temperaturas mais altas.